Meus amados, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos assistem por intermédio desse vídeo. Queridos irmãos, eu venho trazer ao seu coração mais uma palavra de reflexão. Amém, meus amados? Você que ainda não é inscrito aqui neste canal, eu quero pedir a você que se inscreva. Isso mesmo, se inscreva neste canal e receba os nossos conteúdos. Receba a palavra de Deus no teu lar. Tenho certeza que essa palavra é viva e eficaz, poderosa para mudar a história da tua vida. Então se inscreva neste canal em nome de Jesus. E você que ainda não compartilhou nenhum vídeo nosso, compartilhe agora. Mande esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra e assim essa pessoa será alcançada pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Meus amados, a nossa reflexão de hoje está na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus para sempre. Meus amados, além de Paulo ser um grande pregador, um grande missionário, um homem que amava e pela obra de Deus se deixava gastar, glória a Deus, também era um homem, além de todo esse amor que Paulo tinha pela obra, também era um grande conselheiro, glória a Deus para sempre. Por que você diz que ele era um grande conselheiro? Porque Paulo está aconselhando aqueles que fazem a obra de Deus, que não tem como, não dá para fazer a obra de Deus sem buscar fortalecimento em Deus. Veja que ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Glória a Deus. Paulo está dizendo: eu não seria possível de fazer o que fiz, de pregar o que preguei e de fazer a obra do Senhor em tão grande extensão que foi feita, se eu não tivesse recebido força de Deus para fazer. Glória a Deus. Já imaginou ser apedrejado, apanhar, ser açoitado, ser lançado na prisão por causa da obra de Deus? Quantos não têm voltado somente pelas críticas? Quantos não têm deixado a obra de Deus porque alguém disse que não gostava de você? Quantos não têm se decepcionado com as coisas? E por que é que Paulo não voltou atrás? Tendo tantas situações que ele poderia olhar para essas situações e voltar atrás. Não voltou, porque ele era um homem fortalecido em Deus. Aleluia. E o que é se fortalecer em Deus? É buscar combustível para permanecer de pé. Glória a Deus. Meus amados, um carro, quando ele está acabando o combustível, já está avisando para o dono: eu não vou muito longe. E é verdade, se o dono for relaxado e não colocar combustível, vai ficar no caminho. O carro não vai aguentar por muito tempo e vai parar. Por quê? Faltou combustível. Assim é o crente. Glória a Deus para sempre. Quando você vê alguém voltando atrás, alguém parando, desistindo, é porque essa pessoa deixou de buscar em Deus o combustível necessário para dar continuidade à obra do Senhor. Meus amados, meus queridos irmãos, Paulo estava dizendo que é preciso se fortalecer em Deus, porque esta obra não é de homem. A obra de Deus, meus amados, ela é totalmente divina e espiritual. E nós vamos encontrar muitos opositores, muitos oponentes. Por essa razão, Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor. Vai vir pessoa tentando desmerecer o seu trabalho. Vai vir pessoas para tentar impedir o seu avanço. Vai vir pessoas de toda maneira. Você lembra de quando Neemias decidiu reedificar o muro de Jerusalém? Levantou Sambalate, levantou Tobias, pessoas trazendo palavras negativas, palavra para trazer, para colocar a estima de Neemias lá embaixo. Alguém não tinha o que dizer, disse assim: quando uma raposa passar, vai derrubar o muro. E Neemias sabia que aquelas pedras eram queimadas e não tinham sustância, não tinha segurança, não eram firmes. Mas por que aquelas pedras ficaram firmes? Porque Neemias orou a Deus. Neemias confiou em Deus e não desistiu. Glória a Deus.
Amados, vai ter pessoas que vai dizer, isso não vai prestar, você vai fazer e vai ficar envergonhado, não vai ter como e tal. Vai ter pessoas que vai tentar desmerecer o seu trabalho que você está fazendo com tanto amor, com tanto carinho, mas às vezes você pode não ter segurança. Se você não está fortalecido em Deus, você desiste. Você quer fazer as coisas na força do braço, quer resolver do seu jeito. Mas você vai encontrar aqui Paulo dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Eu encontro aqui que Paulo, ele era um homem de oração. Primeiro ponto para você se fortalecer em Deus é a oração. Você precisa orar. Você precisa se aproximar de Deus. O próprio Jesus disse: entra no teu quarto e ora. Quando Jesus estava dizendo isso, ele disse: é impossível ter comunhão com Deus se não partir pela oração. Porque a oração é diálogo, é conversa. É ali que você vai se tornando íntimo de Deus. É ali que Deus vai falando coisas com você que não fala com muita gente. É ali aonde os segredos vão nascendo entre você e Deus. Uma comunhão viva entre você e Deus. Glória a Deus. É por isso que em todo o ministério de Jesus, ele não se ausentou da oração. Esse é o primeiro ponto, meus amados. É o primeiro combustível que precisamos para ser fortalecido em Deus. É a oração. Não tem como você dizer: eu sou forte, eu trabalho na obra e eu sou vencedor em tudo que faço, se você não tem uma vida de oração. Paulo disse assim: orai sem cessar, escrevendo à igreja de Tessalônica. Capítulo 5, versículo 17, Paulo disse: não tem como ter um ministério grande, não tem como ter êxito naquilo que você faz, não tem como permanecer de pé fazendo esta obra se você não ora. Por isso ele disse: orai sem cessar. Na mesma carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Como é necessário orar, queridos? É preciso orar. Por que é que Jeremias não caiu? Por que é que Jeremias não desistiu do ministério? Mesmo sendo um homem que chorava tanto pelo que viu, pelo que aconteceu no seu ministério, porque ele era um homem de oração. Jeremias era um intercessor nato. E ele orava, porque o ministério era pesado e ele precisava se manter de pé. E como se manter de pé com uma obra, um ministério tão pesado como aquele de Jeremias? Se não por meio da oração. Tem que orar. Tem que buscar a Deus em oração. Glória a Deus para sempre. Querido, quando você ora, você recebe força para ir mais além, para continuar na jornada. Glória a Deus para sempre. O segundo combustível que eu quero te apresentar é a palavra de Deus. Não dá, meus amados, para fazer a obra de Deus sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a ver homens que passaram pelas mesmas situações que você está passando. E eles triunfaram, eles venceram. E aí vem a ideia na sua mente: se eles conseguiram vencer, confiando nesse mesmo Deus que eu confio, eu também consigo. Eu também vou adiante, eu também vou chegar. Por quê? Porque a palavra de Deus está ali dizendo que pessoas lá atrás passaram pela mesma situação ou até pior do que você e não desistiu, não recuou, não voltou atrás. A meditação na palavra de Deus é necessário. Foi com a palavra de Deus que o Senhor Jesus venceu o diabo no dia da tentação. Quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A resposta que Jesus deu para Satanás foi essa. Porque você trabalhando na obra, você vai ser tentado a fazer o que não devia fazer. Você vai ser tentado a tocar aonde não deveria tocar. Você vai ser tentado a falar o que não deveria falar. Mas quando você lê a Bíblia, medita nela, você recebe força suficiente
para estar na sua posição e não recuar. Glória a Deus. O Senhor disse para Josué, depois que Moisés morreu, Josué baixou a cabeça. Era Josué que tinha que dar continuidade, mas agora ele baixou a cabeça dizendo, não dá para ir mais adiante. Eu não tenho condições de liderar esse povo, de levar esse povo mais à frente. Não tem como. E foi preciso o Senhor chegar para ele e dizer, olha, Moisés já morreu. O tempo agora é teu. Levanta, passa esse Jordão. Mas o Senhor deu a receita para ele. Medita na minha palavra de dia e de noite, para que prudentemente ela te conduzas por onde quer que andares. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. O que é que o Senhor estava dizendo, Josué? Tudo que você precisa está na minha palavra. Glória a Deus, para sempre. Amados, o Salmo 1 vai dizer que quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós somos como uma planta plantada junto a ribeiros de água. Que no ano de sequidão a nossa folha não fica seca, fica verde. E nós conseguimos dar fruto, mesmo na sequidão, mesmo no momento de adversidade, mesmo nos perigos da vida, mesmo quando as pessoas estão desgostosas de nós, mesmo quando estão passando por perseguições, nós conseguimos dar frutos, porque nós estamos meditando na palavra. Se você tem combustível, você não para. Se você tem combustível, você continua. Se você tem combustível, você vai ver Deus agir. Se você tem combustível de oração e de palavra, você não vai desistir do que Deus propôs em tua vida. Glória a Deus. Querido, se você está querendo desistir, abandonar a tua fé, parar na caminhada, porque alguém se levantou contra você ou qualquer outra situação, ore e leia, medite nas escrituras sagradas, que eu tenho certeza que a tua força será renovada. Glória a Deus, para sempre. Você vai alegrar Deus orando e meditando na palavra. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra com você se esforçando, orando e meditando na palavra. E Deus libera força para você fazer a obra dele. Glória a Deus. Querido, medite na palavra. Medita na palavra de Deus. E você não vai desistir. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. E lembre-se, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estando cheio da graça de Deus, da força de Deus, você não vai parar. Você não vai desistir. Venha o que vier, você vai vencer. Que Deus abençoe a tua vida, tua família, tua casa, para a glória de Deus.